Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre o famoso desfile aquático do rei Jorge I pelo Tamisa ao som da Water Music, uma belíssima suíte orquestral que encomendou a Handel para essa ocasião. Também contei sobre a fundação da Royal Academy of Music em 1719 e sobre a importância dessa instituição na carreira de Handel, que acabou se tornando seu diretor musical. Mas os desafios da Royal Academy eram grandes e Handel teria que se reinventar para enfrentar os obstáculos que viriam pela frente. Hoje, vou contar essa história para você. Vamos nessa? Na primavera de 1725, os diretores da Royal Academy, sempre em busca de novas atrações, decidiram contratar uma segunda soprano para a companhia, Faustina Bordoni. Essa escolha acabaria plantando sementes de uma rivalidade que seria um desastre para a academia. A primeira ópera de Handel, com a participação de Faustina, foi Alessandro, que estreou no dia 5 de maio de 1726. A história de Alessandro gira em torno de uma disputa amorosa de Alexandre o Grande e duas princesas, Lisaura e Roxana, interpretadas respectivamente por Francesca Cozzoni e Faustina Bordoni. A engenhosa maneira com que Handel equilibrou a escrita musical entre Cozzoni e Bordoni, compondo áreas que valorizavam igualmente as duas, mostra a sua preocupação em amenizar a rivalidade existente entre as duas estrelas da companhia. A temporada seguinte começou tardiamente. Teve apenas uma nova ópera de Handel, Admeto, que foi apresentada em 1727. Esta obra é considerada a melhor das óperas que reuniram Cozzoni e Bordoni graças ao uso eficaz dos estilos contrastantes das duas cantoras na caracterização dos personagens. Com o passar do tempo, as duas sopranos ficaram cada vez mais hostis uma à outra. Na noite de 6 de julho de 1727, durante uma apresentação da ópera Astianati de Bononcini, na presença da princesa de Gales, as vaias e aplausos das duas torcidas foram tantas que acabaram se tornando em pancadaria, transformando o teatro num pandemônio, onde as duas sopranos, ao invés de pedir calma, também perderam a cabeça e começaram a se xingar e partiram para a agressão física, até serem retiradas do palco. O espetáculo ofendeu profundamente a princesa de Gales e a temporada foi encerrada abruptamente. A temporada seguinte contou com 3 novas óperas de Handel para celebrar a ascensão ao trono do novo rei Jorge II, após a morte de Jorge I em 11 de junho. Entre elas, Siroe, a primeira ópera do compositor, baseada no libreto de Metastasio, o mais influente libretista da ópera séria do século XVIII, como vimos nos vídeos 28 e 29. Siroe estreou em abril de 1728. Naquela época, os diretores e subscritores da Royal Academy, divididos em conflitos internos e cada vez mais irritados, com os constantes pedidos de dinheiro extra para atender às demandas financeiras dos cantores, começaram a se cansar. Além disso, The Beggar's Opera, de John Gay, havia estreado em janeiro de 1728 no Lincoln's Inn Field Theatre. Era um pastiche que misturava música folclórica, canções populares e áreas de Purcell e Handel, criando uma sátira mordaz à sociedade corrompida da época, à aristocracia e aos excessos da ópera italiana. Com 62 apresentações, tornou-se um verdadeiro fenômeno. O impacto foi evidente. A ópera italiana e suas estrelas mantidas pela aristocracia já não representavam os valores culturais da sociedade inglesa. The Beggar's Opera expôs de forma clara a rejeição crescente ao luxo exagerado e à ostentação
da ópera italiana. A Royal Academy of Music chegou ao seu fim em 1728, mas Handel não se deu por vencido e não abandonou a ópera italiana. Buscou novos caminhos para manter viva essa tradição italiana na Inglaterra. Foi assim que surgiu a Segunda Academia, conhecida informalmente como Second Royal Academy. Esse novo projeto, iniciado em 1729, marcou um período de reinvenção e resistência artística na sua carreira. Diferente da primeira academia, que era uma sociedade por ações, tendo aristocratas como investidores, a segunda academia foi uma empreitada mais pessoal. Handel ficou independente como empresário, produtor, compositor e diretor musical. Para realizar suas produções, ainda contava com o apoio financeiro de alguns parceiros, mas a responsabilidade artística e a coordenação geral eram dele. A segunda academia iniciou oficialmente na temporada de 1729, tendo o King's Theatre como a sede principal de suas apresentações. Handel continuou a contratar cantores de renome internacional, incluindo o célebre castrato Senesino e, mais tarde, nomes como Giovanni Carestini, Anna Maria Strata del Po e Faustina Bordoni, e atingiu seu auge nesta fase a partir de janeiro de 1733, com a estreia da ópera Orlando no King's Theatre. Esta foi a primeira de suas 3 óperas inspiradas no poema Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Orlando é considerada uma obra-prima do período barroco e uma das óperas mais inovadoras de Handel. Seu enredo mistura elementos de magia, amores não correspondidos, ciúmes, loucura e redenção. A história acompanha Orlando, um guerreiro cristão dividido entre o amor e o dever, que aos poucos mergulha na loucura até encontrar a cura através da magia. Na estreia, o papel de Orlando foi interpretado pelo famoso castrato Senesino, enquanto Angélica ganhou vida na voz da soprano Maria Strada del Po. A ópera se destaca por sua estrutura inovadora, que inclui recitativos ariosos e uma longa e impactante cena de loucura protagonizada por Orlando. Vamos assistir um trechinho dessa cena? Esta é uma das cenas de loucura mais dramáticas e intensas do Barroco. Orlando é hoje considerada uma das óperas mais ousadas e mais complexas psicologicamente de Handel. No entanto, na época não fez sucesso. A resistência crescente do público à ópera italiana, somada ao surgimento de alternativas teatrais de língua inglesa, aumentou a concorrência e tornou o mercado londrino mais instável. Ainda em 1733, Handel enfrentou um novo desafio. Um grupo formado por membros da nobreza e da alta burguesia, liderado por Frederico Luís, o príncipe de Gales, começou a conspirar para enfraquecer a sua posição como principal provedor da ópera italiana em Londres. Embora as razões exatas não sejam totalmente claras, é provável que existisse ressentimentos pessoais e rivalidades com o compositor. A posição de Handel
como líder absoluto de suas produções, sem se submeter ao controle de um corpo de diretores aristocráticos, incomodava aqueles que queriam ter maior influência na gestão da ópera no país e que viam os músicos apenas como meros servidores. Além disso, a associação de Handel a um governo cada vez mais visto como corrupto acabou transformando-o num alvo conveniente para os opositores do rei. O príncipe de Gales, apontado por muitos como futuro rei patriota, contava com o apoio dessas facções dissidentes. Como resultado, em 9 de junho de 1733, foi fundada uma companhia rival à companhia de Handel, a Opera of the Nobility, ou em português, a Ópera da Nobreza. Sob a direção do compositor italiano Nicola Porpora, a nova companhia conseguiu atrair grande parte do elenco de Handel, incluindo a sua maior estrela, o castrato Senesino. A rivalidade com a Opera of Nobility rapidamente se transformou numa guerra cultural, com ambas as companhias disputando os mesmos cantores e libretistas. Frequentemente produziam obras paralelas ou até mesmo encenavam óperas com o mesmo título e mesmos personagens, competindo diretamente pela atenção do público. A contratação de Farinelli, o mais famoso castrato da época, pela companhia rival, foi um golpe duro para Handel, que acabou vendo grande parte do seu público aristocrático migrar para os espetáculos concorrentes. Apesar dessa concorrência acirrada, Handel resistiu com energia criativa. Compôs obras marcantes, como Ariodante e Altina, que figuram entre as suas maiores conquistas dramáticas. Ambas foram encenadas no recém-criado teatro no Covent Garden, para onde Handel se transferiu após perder o controle do The King's Theatre para a companhia rival. No Covent Garden, o compositor pôde explorar novos recursos cênicos, incluindo balés e coros mais elaborados, o que aumentou o apelo de suas produções. Altina estreou em abril de 1735. Handel incorporou balés à encenação graças à colaboração da bailarina e coreógrafa Marie Salé, que havia sido contratada pelo Covent Garden. Altina é uma das 3 óperas de Handel com elementos mágicos e, como Ariodante e Orlando, foi inspirada no poema Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Sua trama gira em torno da feiticeira Alcina, que vive numa ilha encantada, onde seduz cavaleiros e depois os transforma em pedras ou animais. O herói Ruggiero, enfeitiçado por Alcina, apaixona-se por ela e esquece seu passado. Sua noiva Bradamante, disfarçada de homem, chega à ilha para resgatá-lo. Com a ajuda do sábio Melisso, Ruggiero recupera a memória e a razão. Alcina, que desta vez está realmente apaixonada, tenta impedir sua partida, mas não consegue. Ao perder o amor de Ruggiero, a feiticeira também perde seus poderes mágicos. A ilha se desfaz, os encantados são libertados e Ruggiero reencontra sua noiva Bradamante. Vamos assistir um trechinho da área A Mio Cor Schernito Sei, em português. A meu coração foste escarnecido, cantada por Alcina no 2º ato, quando descobre a fuga de Ruggiero. É um momento de intensa carga emocional em que se misturam desespero, raiva e dor, tudo sublinhado por uma orquestração profundamente evocativa. Say
Essa área é um exemplo magnífico de como Handel combina primorosamente emoção, estrutura musical e drama. Altina foi redescoberta no século XX e, desde então, é parte fundamental no repertório barroco apreciado atualmente. No entanto, apesar das suas excelentes obras, 2 anos depois, em 1737, a trajetória de Handel chegaria a um ponto de inflexão. Exausto pelas disputas empresariais e debilitado por problemas de saúde, o compositor foi forçado a interromper suas atividades. Mas essa parte da história você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre Handel e suas óperas, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!